Oiê, e bem-vindas a mais um episódio de Café de Manhã. Não está de manhã, mas isso é café. Eu não sei o que aconteceu hoje que eu precisei tomar café à tarde. Quando eu tomo café à tarde, eu tenho muita dificuldade de pegar no sono à noite. Mas eu tava com sono agora que eu não consigo explicar. E é estranho também, porque eu dormi cedo e eu dormi mais horas do que eu geralmente durmo. Mas eu acho que eu tô com um sono inexplicável porque eu acordei com o despertador. Eu sinto que eu durmo e passo o dia muito melhor quando eu acordo naturalmente. E às vezes isso pode acontecer 6:30 da manhã, 7 da manhã ou 10, vai depender do que o corpo pede. Mas hoje eu tive muita coisa pra fazer, inclusive tô gravando esse podcast, esse episódio assim, no limite do tempo, porque já são 5:26 da tarde e esse episódio tem que sair hoje, né? Então eu vou gravar. E aí, eu também precisava tomar banho, porque eu não tomei banho hoje durante o dia, porque não deu tempo. E aí, não sei se vocês estão percebendo que eu tô mais arrumada do que eu geralmente apareço aqui, porque eu vou sair pra jantar. E eu não sei se vocês têm isso, mas eu percebi, e é uma coisa óbvia, a coisa mais importante de se fazer antes de sair de casa é tomar banho. Porque todo o resto você pode fazer assim que você sair ou quando você chegar aonde você tem que chegar. Ah, eu preciso comer antes de sair. Você pode comer na rua. Ah, eu preciso ligar pra alguém antes de sair. Você pode ligar pra essa pessoa da rua. Ah, eu preciso mandar um e-mail de trabalho. Hoje em dia você consegue mandar o e-mail pelo celular ou pedir pra alguém fazer. Então, assim, a única coisa que você não consegue fazer, que você precisa fazer antes de sair é tomar banho. Então, eu tendo a sempre. A primeira coisa que eu tiro da frente é o banho. Tudo bem que hoje não foi bem assim, mas chegou num momento que era assim: eu tenho duas coisas importantíssimas pra fazer e a terceira é a consequência de uma delas, que é editar esse podcast e subir no YouTube. Mas eu tenho duas coisas: eu preciso tomar banho antes de sair e eu preciso gravar esse podcast antes de sair. Então eu tomei banho, apareci aqui bonita pra vocês, vou gravar, editar e daí eu vou ficar pronta pra sair. Eu passei um café, né? Bem fraquinho, assim, só pra me dar uma acordada durante essa gravação e eu vou ter que editar e sair e tal. E eu coloco um leite da Nude, que é uma bebida de aveia, que é tipo um leite de aveia com baunilha. E fica tão gostoso. Às vezes dá vontade de tomar isso, tipo café com esse negócio da Nude, à noite. Tipo, como se fosse uma bebidinha assim antes de dormir, só que eu não posso, porque café tem cafeína. Existe café? Acho que eu vou pesquisar uma opção de café descafeinado pra tomar com isso. Falando em tomar café, nude, fazer coisas fora de casa quando você tá com pressa, eu ganhei uma bebidinha, assim, to go, pequena da Nude num evento recentemente. Eu nunca tinha, nem sabia que existia. E era de aveia, baunilha e tinha cafeína. E era tipo um mini shake, assim. Meu Deus, tão bom. É tão bom. E eu descobri que eles têm uma assinatura mensal, que eu tô fortemente considerando assinar. Pra receber 12 daqueles negocinhos em casa por mês. É bom, vai. Um dia sim, um dia não, mais ou menos por mês. Acho que compensa. Lembra da promessa que eu fiz de passar 1 hora por dia trabalhando no podcast? Eu fiz isso. Só que hoje a minha 1 hora vai ser a gravação e a edição. Eu tenho trabalhado no café de manhã, no mínimo 1 hora por dia, seja editando reduções, postando reduções aqui no Shorts ou no TikTok, planejando episódios e tem dado certo. E eu tô amando o crescimento que o canal do YouTube tá tendo, porque o TikTok cresce organicamente, porque eu tenho o meu perfil lá, do meu perfil do TikTok, eu também tenho o perfil do podcast. Inclusive, tem umas pessoas me seguindo no perfil do podcast que eu tô adorando, porque não são minhas seguidoras do TikTok. Então, também quer dizer que os cortes que eu tô postando lá estão alcançando pessoas novas, que é muito bom. E aqui também tô crescendo muito, que eu fiquei muito feliz com esse meu retorno ao YouTube. E já que lá no TikTok o assunto que eu tenho, 16 casamentos esse ano, é o mais popular, o que todo mundo quer ver, quer saber, o que engaja mais, eu decidi trazer um recap dos eventos de casamento desse ano pra cá também. Eu nunca falei extensivamente sobre as festas e os casamentos, e as pessoas e os eventos, os lugares, a comida, não sei o quê, no TikTok, porque é isso, são videozinhos curtos e tal. Então eu queria trazer pra essa plataforma, pra essa audiência. E aí, quem chegou até aqui do TikTok, que bom que vocês estão aqui, porque agora a gente vai falar
casamento por casamento, evento por evento, nesse e mais alguns episódios, porque senão não vai dar pra falar de todos num episódio só. São 23 eventos no total, porque tem pré-wedding, noivado, chá de lingerie, casamento civil, casamento religioso e casamento. São 23 eventos e hoje a gente vai falar dos primeiros 8, que vai cobrir 5 casamentos e outros eventos. E ó, só pra vocês saberem, eu vou mencionar o meu namorado algumas vezes nesse episódio, porque ele é o convidado da maioria desses casamentos, e eu espero que vocês não concordem com a Vogue que ter um namorado é embarrassing, porque eu vou falar sobre ele, mas mentira, eu não vou falar sobre ele, eu vou ter que simplesmente aceitar o fato que ele existe e eu tô indo nesses eventos por causa dele. E assim, esse episódio é sobre mim e sobre os casamentos. Ele só precisa ser mencionado porque ele é o convidado e eu tô indo de acompanhante e às vezes eu nem conheci os noivos. Mas só esclarecendo aqui que ele vai ter que ser mencionado. Mas ele não importa, essa é a verdade. Mas o primeiro não tem nada a ver com ele, inclusive ele nem foi. O primeiro casamento do ano, e são as primeiras 2 festas, né? O pré-wedding e o casamento. Foi, eu nunca sei se é em Porto Rico ou no Porto Rico. Em Porto Rico, nos Estados Unidos. Foi de uma das minhas melhores amigas. Eu fui madrinha. Foi a primeira e única vez que eu fui madrinha até agora. E ela é de Miami. E o namorado também, só que ele tem família em Porto Rico. E eles decidiram casar lá. Então foi um destination wedding pra mim, porque eu tive que viajar até lá. Mas foi um destination wedding pra todo mundo, porque eles viajaram de Miami pra Porto Rico. Foi muito legal, porque eu fui madrinha. Primeiro que eu fui madrinha pela primeira vez, e segundo que eu fui madrinha de um casamento americano que é completamente diferente dos nossos casamentos, e eu vou chegar lá. Mas o mais legal foi como eu conheci essa minha amiga. Em 2012, eu fiz um summer program, não era um acampamento, mas um curso, sei lá, um programa de verão em Paris. Eu tinha, acho que, 16 anos e ela tinha 17? Não sei. Ou ela também tinha 16, não sei. E aí, a gente passou 4 semanas em Paris e a gente se conheceu lá e a gente virou melhores amigas lá. E a gente falou assim, ai, vamos manter contato, vamos se falar no mínimo uma vez por semana. Não, no mínimo uma vez por mês. E aí, corta para eu sou madrinha de casamento dela 13 anos depois. Foi muito legal, é muito surreal que a gente ainda tem essa amizade. E eu fiquei muito feliz que eu fui madrinha, porque tinha 5 madrinhas só. A irmã, a prima, ou seja, família, que elas são muito unidas. 2 amigas que são irmãs entre si, que moram em Miami, tipo, passaram a vida inteira com ela lá. E eu. E eu, que moro em São Paulo, a gente se vê uma vez, sei lá, a gente não se viu muito na vida, mas ela me considera amiga dela o suficiente pra me chamar pra ser madrinha. Ai, sei lá, vou ficar emocionada, então vou parar de falar sobre isso. Mas eu queria falar que tinha paleta de cor pras madrinhas. E eu ouvi falar que no Brasil às vezes tem isso de paleta de cor, mas eu nunca vi. Nunca, nos 16 casamentos desse ano e em casamentos que eu fui no passado, não tinha paleta de cor pra madrinha, mas lá tinha e era dourado e marrons metálicos. Então era pelo menos uma paleta e não só uma cor. E ela também não fez a gente usar a mesma cor e o mesmo vestido, sabe? Porque às vezes nos Estados Unidos é assim, as madrinhas usam o mesmo modelo, a mesma cor e tal, todo mundo posa assim. Tá, isso não aconteceu. E aí eu fui sozinha, comprei minha passagem com milhas que eu tinha acumulado nas minhas viagens a trabalho. E eu saí do Brasil, eu acho que na quinta de manhã e cheguei lá quinta à noite, alguma coisa assim. Aí tinha um evento na sexta, o casamento no sábado e eu fui embora domingo. O meu namorado trabalha presencialmente, ele teria que tirar 2 dias de férias, porque não tem como fazer home office. E ele até poderia ter tirado 2 dias de férias e viajado comigo, mas ele já ia passar o carnaval em Miami numa despedida de solteiro de um dos casamentos que eu vou falar aqui. Então, ia ser, sei lá, o carnaval. Isso foi em fevereiro, o carnaval foi 3 semanas depois, alguma coisa assim. Então, não ia valer a pena pra ele fazer essas 2 viagens. E ele nem conhece a minha amiga. Tipo, seria importante pra mim? Seria, mas ele nem conhece. E, inclusive, foi até bom que ele não foi, porque ser madrinha nos Estados Unidos é uma função. Não é que nem aqui que você é tipo, ai, minha melhor amiga e tal, quero que você seja madrinha. Não, não. Você trabalha para o casamento, você trabalha para a noiva. Por exemplo, não é nada demais assim, mas eu fiz o slideshow de fotos que passou no pré-wedding. Então ela me mandou um monte de foto
E eu fiz um vídeo que ficou passando e não tinha música, porque ficou passando a festa inteira e tinha a música da festa. Mas nessa festa do pré-wedding, a gente que organizou o salão. Então o salão tinha tipo aquelas mesas que dobram, umas cadeiras empilhadas ali, e a gente que foi e desdobrou as mesas e colocou as cadeiras e colocou o pano da mesa e colocou as decorações e tal. Assim, eu não me importo nem um pouco de fazer isso, óbvio, eu tava lá pra ajudar ela, mas é só interessante que, assim, ela tinha uma assessora. A assessora dela tinha uma equipe, mas não tá incluso nesse pacote, sei lá, da assessoria de organizar o casamento, de fazer essas coisas. E aí a gente ajudou e foi super legal. E foi festa do branco, então todo mundo foi de branco, homem e mulher, e aí o noivo, se eu não me engano, ele tava com uma camisa azul, aí a calça, o shorts eu não lembro, e ela tava com um vestido amarelo. Lindo, porque ela é bem bronzeada, assim, e daí ficou muito bem no tom de pele dela. Coisa que eu nunca conseguiria usar. Que mais? E aí, o dia seguinte foi o casamento, que é muito diferente de casamento brasileiro. A gente se arrumou todo mundo juntas no Airbnb dela, e aí ela contratou 2 pessoas de cabelo e maquiagem, elas fizeram nossos cabelos, só das madrinhas e da mãe dela. Nossos cabelos e maquiagens. Foi legal, a gente ficou lá, estourou uma champanhe, ficou se divertindo, conversando, bebendo, e aí na hora da cerimônia a gente também tinha essa função, então a gente estava escondido na hora porque, não escondido, mas a gente estava para entrar, porque a gente entrou em casais, cada madrinha entrou com um padrinho, e aí a gente sentou. E teve a cerimônia, que não foi religiosa, foi uma cerimônia que a prima dela fez, e aí que entra a diferença. A gente tá na função de tipo, agora pessoal, a gente vai fazer isso, agora pessoal, a gente vai fazer aquilo. Coisa que aqui em São Paulo, no Brasil, é meio padrão que acabou a cerimônia, se for no mesmo lugar ou não da festa, já começa a festa, já tem música tocando, já o bar tá aberto, a comida tá servida e cada um faz o que quiser, come a hora que quiser, bebe a hora que quiser, senta onde quiser. Só que lá não, teve 1 hora, eu acho, de um negócio que eles chamam de cocktail hour, então hora dos drinks, e ficou passando uns petiscos nas bandejas, assim, e tinha champanhe e drinks, e aí tinha mesas assinaladas a cada pessoa. Então, eu tava na mesa 14, se não me engano, então eu sentei com todo mundo da mesa 14. E aí entram os noivos. E aí entram os noivos e daí tem um mini speech, tipo, obrigada a todos por estarem aqui. Eles tiveram, tipo, um MC, que é um mestre de cerimônias, que era o primo dela. E aí ele falava, tipo, agora a gente vai ter o jantar. Então, ele chamava cada mesa pra ir se servir pra jantar, pra fila do buffet não ficar muito grande. E aí, eu acho que tinha 15 mesas, ou 16 mesas, e a mesa 14 foi uma das últimas a levantar pra comer. E os noivos, não é que nem no Brasil que eles comem separado e depois chegam pra festa, tipo, prontos pra festa mesmo, pra balada. Tem uma mesa dos noivos, só dos noivos, que eles ficam vendo a pista. Então, enquanto todo mundo comia, teve, acho que mais 2 ou 3 speeches. Acho que é isso. E daí, depois que todo mundo comeu, teve First Dance, primeira dança dos noivos, teve a dança da noiva com o pai e a dança do noivo com a mãe, só que era a música inteira. Tipo, 3 minutos e meio de dança. Aí o MC entrava assim, agora a noiva e o pai. Aí 3 minutos e meio de dança. E aí que começou a festa. E lá também as coisas acabam mais cedo, né? Eu acho que a festa ia até, sei lá, 2h30. E começou, sei lá, 4. Aí ela entrou umas 5. Aí teve 1 hora de cerimônia 6. Aí 1 hora de cocktail hour 7. Aí tudo isso do jantar, do speech, né, deve ter dado 9h30. E aí teve 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14. 5 horas de festa. Que assim, quando você pensa, é bastante, né? Só que aqui, mesmo começando às 4 da tarde, eles acabam 4, 5 da manhã. Pelo menos os que eu vou. E aí, o segundo casamento do ano, que é o terceiro evento que eu vou falar hoje, porque, lembra, já foi pre-wedding, o casamento lá em Porto Rico, e agora o terceiro evento, só que o segundo casamento foi um casamento aqui em São Paulo, que é de um colega de trabalho do meu namorado. E ele convidou o escritório inteiro, que é pequeno, mas foi todo mundo do trabalho, e foi em São Paulo. Então, esse é mais fácil de ir, né? Você pega um Uber e vai. Eu não conhecia ninguém além das pessoas que eu já tinha conhecido através do trabalho dele, mas assim, talvez 1 ou 2 vezes na vida que eu vi essas pessoas. E coincidentemente, tinham 2 casais nessa festa que eu conhecia. E os 2 casaram esse ano.
Eu tinha companhia um pouquinho enquanto meu namorado tava socializando com o povo do trabalho. E foi engraçado porque eu e meu namorado, a gente brigou nesse casamento. Mas assim, brigou, sei lá, a gente não dá chilique, né? Assim, brigou, discutiu. A gente discutiu. E a gente não faz isso, a gente não discute, não briga. É muito raro brigar mesmo, não existe, mas a gente brigou nesse casamento. Eu nem lembro por quê, eu só lembro da gente, tipo, meio perto do banheiro discutindo. Agora é engraçado, né? E eu lembro que esse casamento foi o último antes de começar a postar no TikTok sobre os casamentos. Eu não fiz o cabelo, tipo, eu acho que eu fui com o cabelo assim, ó. Esse foi o cabelo que eu apareci lá no casamento. E eu fiz uma maquiagem bem ok, porque eu não sou. Agora eu tô aperfeiçoando meus dons de maquiagem, mas eu fui de uma maquiagem ok. E fui. E o terceiro casamento do ano é muito legal, porque é o único casal. Não, mentira, tem mais um. Mas esses são mais próximos. É o único casal que já era amigo meu e do meu namorado antes da gente começar a namorar, antes da gente se conhecer. O noivo é melhor amigo de infância do meu namorado. Eles estudaram na mesma escola desde os 3 anos. E eles são realmente melhores amigos. E a noiva estudou na minha escola. E ela é um pouco mais velha, alguns anos mais velha. Só que a gente meio que já se dava bem na época de escola. Tem uma terceira pessoa. Tem uma quinta pessoa nessa relação, que é uma amiga minha, que também. Nossa, eu acabei de perceber isso. Eu virei muito amiga dessa menina, que foi por total coincidência, nesse mesmo programa que eu conheci a minha amiga que casou em Porto Rico, no programa de Paris. E ela é da mesma escola que esse noivo e o meu namorado, e eu virei muito amiga dela nessa viagem até hoje, e por causa dela eu conheci o noivo nessa época de escola, desde 2012. Então eu já conhecia o casal, eu já saía com o casal antes de conhecer meu namorado. E aí eu conheci meu namorado no casamento dessa menina. Ficou confuso? Se ficou confuso, me avisa e eu posso esclarecer isso no próximo episódio. Agora que vocês têm esse contexto, eu vou falar do casamento. Foi um casamento judaico, então ele teve que ser sábado à noite, porque não podia ser durante o dia por causa do Shabat, e eles não queriam fazer numa quinta-feira ou num domingo, então tinha que ser sábado à noite. E num casamento judaico, depois da cerimônia, o noivo vai com os melhores amigos e primos e família, enfim, por uma salinha e eles ficam bebendo, e sei lá o que eles ficam fazendo dentro daquela salinha, mas eles ficam bebendo. E só depois de um tempo que eles vão pra pista, junto com a noiva, que já tá lá desde o começo, com todo mundo, e começa, tipo, horas de dança judaica e música judaica, que é super legal. E eu não bebi esse casamento inteiro, eu acho que eu tomei um drink, porque eu tava meio assim, em estado de alerta pra saber, porque eu não sabia quanto que meu namorado ia beber. Tipo, eu não sabia o estado que ele ia sair daquela salinha. Eu falei, quer saber? Por mais que seja um casamento dos dois, assim, né? Que os dois foram convidados, que os dois conhecem os noivos, deixa eu dar uma segurada aqui pra ele, pra ele poder se divertir tranquilo. Eu só sei que a gente saiu da festa quando a festa já tinha terminado há muito tempo. A galera da faxina já tava passando pano no chão, o bar já tava sendo desmontado, a luz estava acesa. A gente ficou até o último segundo daquele casamento. E foi muito legal. Quando o casamento é de noivos muito próximos seus e a turma também, aí fica muito mais legal. Porque eu sinto que a animação vai até o final da festa mesmo. E esse foi o começo da minha vida pública na internet. Eu postei algo, tipo, acho que no dia do casamento, o dia antes do casamento, que eu tinha 15 casamentos esse ano, que agora viraram 16. E quando eu acordei no dia seguinte, à tarde, né? Porque a gente já foi dormir 5:30 da manhã, 6 horas, sei lá, do dia. Mas quando eu acordei, eu tinha mais de 1.000 seguidores. E eu me achei a pessoa mais famosa do mundo. Eu tava tão feliz. Pra mim, atingir 1.000 seguidores foi tipo um marco muito grande. E agora estamos em 10. E eu lembro que até no começo, nos primeiros episódios do Café de Manhã, eu postei eu fiz um episódio sobre crescer na internet, como era interessante, como eu tinha atingido, sei lá, acho que era 1.300 seguidores, eu tava me achando o máximo. E aí agora, depois de mais de 6 meses, eu atingi 10 mil, que assim, é quase 10 vezes 1.300, mas eu ainda sinto que tem muito potencial para mais e parece que quanto mais eu cresço, menos conhecida eu me sinto. Tipo, com 4.000 eu me sentia muito mais top do que com
10 mil. Faz sentido? Tá, desculpa. Vou voltar pro assunto casamentos. O quinto evento do ano, que foi o quarto casamento, foi da prima do meu namorado. Que além de popular, ele tem uma família grande que tá casando. E a família inteira dele tava lá. E eu me empenhei mais na maquiagem pra fazer uma coisa mais legal dessa vez. E também foi o primeiro casamento pós-fama dos 1.300 seguidores, então eu precisava aparecer um pouco mais decentemente. Eu tô pensando aqui, os únicos casamentos esse ano que eu fiz maquiagem profissional foram dois. O primeiro, que eu falei, né, que ela contratou as maquiadoras pra fazerem nossa maquiagem. O terceiro, que foi esse que eu acabei de explicar, que por mais que o casamento judaico e esse especificamente também não teve padrinhos, com certeza o meu namorado seria, eu talvez, né, mas o meu namorado seria, e eu sinto que a gente tem que colocar mais esforço e investir mais quando os noivos, quando o casal é mais próximo mesmo, então eu também fiz pra esse casamento. Mas voltando pro casamento da prima dele, eu lembro que foi lindo e foi bem na hora do pôr do sol. Tava meio chovendo, meio nublado aquele dia, e aí na hora, assim, abriu o pôr do sol maravilhoso. E as madrinhas, tiveram muitas madrinhas. Eu não sei porque eu fiquei com essa impressão, assim, teve muita menina que era madrinha e elas usaram cores vibrantes, sabe? Então tava assim, não teve paleta, mas todas estavam de umas cores vibrantes, que ficou muito bonito. Ali, não era altar, né, mas ali na frente, elas entrando, ficou bonito na pista, ficou bonito nas fotos. Eu adorei que cada uma foi de uma cor, mas que chamava bastante atenção. E a comida tava muito boa, porque foi num clube, comida de clube é muito boa. Então tava muito boa a comida e a música tava muito boa também. Eu adorei o DJ. E esse a gente se divertiu bastante porque estavam todos os primos e foi diferente dos outros casamentos que era de amigos, sabe? Tem a vibe primos e a vibe amigos, e esse foi mais vibe primos. O sexto evento do ano foi um chá de lingerie de uma das minhas melhores amigas de infância. A gente era muito próxima dos 12 aos 13, 14 anos. E aí ela mudou de escola, mas até hoje, quando a gente se encontra, parece que nada mudou e a gente tem memórias ótimas juntas. E eu sinto que ela é como eu no quesito amizades. Ela não tem necessariamente um grupo. Talvez ela tenha um mini grupo de amigas, assim, de alguma fase da vida dela, seja faculdade ou a outra escola. Mas ela tem muitas amigas individuais e eu também sou assim. E eu acho muito legal que ela me considera uma super amiga dela, dessa individual, porque eu também considero ela uma super amiga desse individual, sabe? E aí, o chá de lingerie foi na casa dela e foi organizado pela irmã e pelas primas. E elas organizaram um monte de gincana e brincadeira. E eu achei muito legal, muito, muito divertido, porque eu sou zero competitiva no dia a dia. Eu não tô. Eu não me. Não sei, eu sinto que cada um faz o que quer do melhor jeito, assim. Eu não fico tentando competir com as pessoas. Mas se eu entro num jogo pra competir, aí eu entro pra ganhar. Então eu tava muito. Eu assim, me esforcei muito pra ganhar, pra estourar balão, pra. Ai, nem lembro o que que era, pra desenhar um negócio. Eu sei que foi muito divertido e foi legal que as outras amigas também entraram no clima, sabe? Porque é muito chato quando existe a brincadeira, existe todo o planejamento e tal, das primas, das irmãs, ou de quem quer que seja, e aí as meninas não entram no clima, mas esse foi bem legal porque todo mundo entrou. E aí depois dessas brincadeiras e de drinks e tal, chegaram os meninos e veio um DJ também, então virou meio que uma festinha. E eu gosto desses eventos, quando é só as meninas e depois vem a turma dos meninos também. E aí a turma dos meninos foi assim, a turma do noivo, que não necessariamente é a turma da noiva, e também os plus ones das amigas da noiva. Então, meu namorado também foi, por mais que ele não seja próximo do noivo. Faz sentido? E o casamento dela foi demais. Ele vai ficar pro próximo episódio, porque eu ainda tenho mais 2 eventos aqui pra falar sobre. Mas foi incrível, juro. Foi a melhor comida, a melhor bebida, a melhor DJ. Mas eu não vou dar nenhum spoiler. Vocês vão ter que ver a parte 2 dessa saga de casamentos e eventos. O quinto casamento do ano, que é a 7ª comemoração desse episódio, foi de um amigo da faculdade do meu namorado. E essa turma deles é muito legal. Eles são divertidos, animados, engraçados. Então, qualquer coisa que a gente faz com eles
é divertido. E eu falo isso mesmo a gente só tendo ido em casamento com eles. Eu nunca vi eles fora de casamento. O único ambiente que eu encontrei essas pessoas foi em casamento. Então, partindo desse princípio que eles são animados em casamento, eu acho que eles são animados em outras ocasiões também. E o casamento foi super cedo, eu acho que foi 1 da tarde ou 2 da tarde, foi de dia mesmo. E eu lembro que eu usei um vestido prateado, eu tava morrendo de medo de parecer um branco na pista, no flash, no escuro e tal, e não pareceu. E aí eu aprendi nesse casamento, que eu tava muito preocupada com o meu, muito, muito, que o prateado, pelo menos o de cetim prateado, que foi o que eu usei, parece mais um cinza na luz, ele não vai pro branco, ele puxa pro cinza, do que outras cores, tipo azul clarinho bebê, amarelo clarinho bebê, salmão clarinho bebê, parece branco quando você olha na pista ou no flash. Então, ufa, que eu usei esse prateado e não teve problema. E o mais engraçado é que a DJ desse casamento foi minha professora. Com 4, 5 anos, ela era a nossa professora. E hoje em dia ela é DJ. Eu imagino que ela sempre foi DJ, mas com 4, 5 anos a gente nem sabia o que era um DJ. E nossa, esse episódio tá, tipo, cheio de coincidência, né? Eu não tinha percebido quão interligada a minha vida é. Sei lá, não sei se isso fez sentido. Mas lembra que eu falei que com essa turma, eu só vi eles em casamento? Eu só conheço eles por casamento? Eu acho que a gente já foi em 3 ou 4 juntos. E daí, esse mês a gente tem mais um. Foi o segundo casamento dessa turma. Foi o segundo casamento que eu vi essa minha ex-professora, que é DJ, tocar, e o primeiro foi dessa turma também. Fez sentido? Foi o segundo casamento. Vocês entenderam? E aí, como a festa começou cedo, ela terminou cedo, o que foi ótimo. Chegar em casa num horário decente, assim, no sábado à noite. A gente chegou em casa, o que era? 10h30 da noite? Acho que nem era meia-noite, foi ótimo. E acabei de lembrar que a comida tava tão boa nessa festa, juro, tava tão boa. O buffet de salada, de comida fria, tava assim, espetacular. Amei. E pra encerrar o episódio de hoje, a gente vai falar da 8ª comemoração de casamento desse ano, que foi um casamento civil. E eles casaram esse ano já, foi em Portugal, mas vai ficar pro próximo episódio também. O casamento civil foi em São Paulo, por sorte. E foi na hora do almoço só pros padrinhos. Então, que a gente não era. Então, eles convidaram todos os padrinhos, teve a cerimônia do casamento civil na casa, e na casa dos pais do noivo. E aí teve um almoço. Meu, eu vi as fotos depois, assim, tava um espetáculo. Tava, juro, a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. E o convite pra nós tava, sei lá, 5 da tarde, 6 da tarde, nem lembro. Então a gente chegou mais tarde. E foi bom porque, como as pessoas estavam lá desde a hora do almoço, a festa já tava aquecida, a galera já tava animada, sabe? Desde horas atrás. Então a gente chegou meio que no meio da festa, mas que na verdade era o começo da festa mesmo. E a comida tava muito boa, a bebida tava muito boa, a música tava muito boa. E como eu disse, a galera já tava bem animada. E aí, lembra da história do casamento, do terceiro casamento do ano? Que o noivo estudou com o meu namorado e a noiva estudou comigo e tal. Esse casal tem uma história parecida, que é a seguinte. A noiva estudou com o meu namorado a vida inteira desde pequena. Mesma história que o noivo do outro, né? São da mesma turma, da mesmo ano, da mesma... Enfim, da mesma série. E o noivo estudou comigo a vida inteira na minha série. Então é diferente da outra que era que é um pouco mais velha. Esse era da minha série. Então, eu estudei com ele a vida inteira e ela estudou com o meu namorado a vida inteira. Só que o meu namorado também conhece o noivo porque eles já trabalharam juntos. Eu não sei como ele consegue ser tão popular e conhecer tanta gente. Numa boa, assim, eu não sei como. Esse casamento, o civil e o casamento foi, assim, tão legal porque tava a minha turma inteira da minha série, da minha escola, e a turma dele inteira. Então, todo mundo se conhecia desde criança, assim, foi muito legal. Mas eu vou encerrar por aqui, porque esse casamento de Portugal merece muito mais tempo e a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, com outras comemorações também. Espero que vocês tenham gostado desse recap, e se vocês querem mais conteúdo de casamento, mais histórias, tem tudo lá no meu TikTok desde março. Se vocês forem até março, tem playlist de casamento, tem playlist dos meus vestidos, tem playlist de indicação de onde comprar vestido, tem playlist de
Tem mais alguma playlist que tá nesse mundo que eu esqueci qual é, mas tem tudo lá. E eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem.